A paz de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ler e meditar nessa parte, ouvir até o fim, porque aqui vai falar de uma parte como nós agradamos a Deus. Se nós fazer isso, nós vai agradar a Deus. Para esse vídeo antes, faz uma oração ou depois que acabar esse vídeo. Vamos ler aqui em Gênesis 22. E aconteceu depois destas coisas que, tentando Deus, Abraão disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali holocausto sobre um das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abradou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão o seu olho e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Fica-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe abradou e disse desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estende a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho,
que deveras te abençoarei e guarda grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente será bendito todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui, meus irmãos, ali em em Tiago, 2, 20, 21 ou 22, fala que Abraão foi considerado o pai da fé. Então nós entendemos, meus irmãos, por essa leitura, que a nossa fé tem que ter atitude. O que é fé? Nós entender aqui o que é fé. Abraão, nessa parte aqui, nós vemos que Deus mandou ele levar o único filho. Agora você imagina, se tiver um filho, Deus não vai fazer esse pedido mais, mas Deus pedir ele em sacrifício, a pessoa levar o único filho que ela tinha. Isso é fé, meus irmãos. Talvez você está num casamento, talvez até o líder da tua igreja, ou alguém falou para você, falou, não, a vida que você está passando, você pode largar, mas a palavra diz que o único modo que nós pode largar é se por traição, se a pessoa trair, mas se não tiver tido a traição, ela não tiver saído com outra pessoa, não tiver te traído com ou a mulher com outro homem, ou o homem com outra mulher, você não pode largar, você tem que continuar, você tem que ter fé. Passe 1 ano, passa 10 anos, mas ali na fé, que Deus vai transformar, que Deus vai fazer uma obra, porque isso é fé. A fé não é apenas nós falar, não, eu tenho fé, mas é nós crer naquilo, é nós acreditar, é nós esperar, é onde nós estiver servindo a Deus, talvez aconteça alguma coisa com nós, ou talvez na nossa vida nós está esperando algo, ainda não aconteceu, e nós vai lá e desanima. Por quê? Porque não tem fé. Mas se nós tiver fé, nós vai persistir, nós não vai parar, nós não vai desanimar, nós não vai desanimar daquelas pessoas que ainda tá lá no mundo, que não serve a Deus, mas nós vai estar orando por elas, vai estar anunciando, mesmo que ela não quer crer, mas nós vai estar ali persistindo, porque nós tem fé que um dia elas vão alcançar. E a fé, meus irmãos, não é nós ver aquilo que nós desejamos se cumprindo, mas não, meus irmãos, talvez nós passamos uma vida inteira acreditando em algo, mas aquilo não aconteceu, como na vida de Abraão, porque nós temos fé que aquilo vai acontecer. Porque lá fora, meus irmãos, o mundo já não tem mais fé. Muitos estão vivendo pelo desejo da carne. Não vê essas notícias que estão correndo aí no mundo. O Papa abençoando aquilo que Deus amaldiçoou. Porque, glória a Deus, glória a Jesus. Paulo fala que tudo que for fora da palavra, que seja anátema, que seja maldito. Agora, como que um homem pode abençoar o que Deus amaldiçoou? Por que que o povo deseja o homem afeminado, o homem sexual, a mulher que é lésbica, ela deseja que eles venham aprovar aquilo, porque ela não tem fé. Não tem fé para lutar e mudar de vida, mas quer continuar no pecado, quer que Deus abençoe o pecado, mas isso é falta de fé. Agora você que vê esse vídeo, se você tiver fé, se você pode estar passando o que passar, ter o problema que tiver, mas se você tiver fé, mesmo que a tua enfermidade não foi curada hoje, não está sendo curada nesse momento, mas se você tiver fé que ela vai ser curada, pode passar o tempo que for, meus irmãos, mas mesmo que ela não for, mas você não vai desistir, porque a tua fé vai te levar à vida eterna. Isso é ter fé, é acontecendo ou não acontecer, mas nós ter fé que Deus vai fazer. Então continua na fé, continua na esperança, não olha para as coisas do mundo, não desanima, não para, mas tem fé, a crer que Deus vai fazer, crer que Deus vai mudar. Continua caminhando, meus irmãos, não desista, a vida eterna já está nos prometida, nós vamos entrar um dia na vida eterna, mas nós não podemos desistir.
Quantos estão parando? As igrejas, muitas igrejas estão vazias porque o povo parou, porque o povo perdeu a fé, mas isso é cumprimento da palavra. Mas aquele que tem fé vai continuar, vai caminhar, vai lutar, vai batalhar, vai desejar, mas não vai desistir, não vai entregar o desejo da carne. Se alguém te falar alguma coisa, você não vai crer, porque a palavra, se aquilo que alguém estiver te falando for contra a palavra, mas você vai crer naquilo que o Senhor falou, que está aqui dentro da palavra. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, continua crendo, tenha fé, acredita que Deus vai fazer uma obra, não desanima, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.